Descubra o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos 4, 2 e menos 3, 16. Apenas para relembrar, a definição de coeficiente angular é dada pela variação de y sobre a variação de x. Variação de y sobre a variação de x. Os triângulos são o símbolo delta e quer dizer variação. Isso é representado por esta fórmula e equivale a calcular a variação mencionada acima. Também é possível que o coeficiente angular seja definido pela variável m. Eles dirão que m é igual a, na verdade, é igual à variação de y, escrito como y2 menos y1 sobre a variação de x, x2 menos x1. Esse sistema de numeração tende a ser meio complicado, mas a única diferença é que você usa o valor de y do seu ponto final e subtrai dele. O valor de y do seu ponto inicial basicamente resultará na variação de y. E ela te pede para usar o valor de x do seu ponto final e subtrair disso o valor de x do seu ponto inicial, que resulta na variação de x. Então, escolha qualquer uma dessas maneiras que funcione para você e vamos descobrir o coeficiente angular dessa reta que passa por esses dois pontos. Na verdade, poderia fazer das duas formas. Dá para começar com esse ponto, ir até aquele ponto e calcular o coeficiente angular. Ou começar nesse ponto e ir até aquele ponto e calcular o coeficiente angular. Então, vamos fazer dos dois jeitos. Digamos que o nosso ponto de partida seja o ponto 4, 2. E digamos que nosso ponto final seja menos 3, 16. Qual é a variação de x aqui? Qual é a variação de x nesse cenário? Estamos indo de 4 para menos 3. Se alguma coisa foi de 4 para menos 3, qual foi sua variação? Você tem que descer 4 para chegar a 0 e tem que descer outros 3 para chegar a menos 3. Logo, nossa variação de x é menos 7. Na verdade, eu vou escrever assim. Nossa variação de x é igual a menos 3 menos 4, que é igual a menos 7. Se eu estiver indo de 4 para menos 3, eu desci 7. Nossa variação de x é menos 7. Vamos fazer o mesmo para a variação de y e notem que, de maneira implícita, estou usando essa fórmula aqui. A variação de x foi esse valor, o ponto final. O valor final de x menos o valor inicial de x. Vamos fazer o mesmo aqui para a variação de y. E se estamos começando em 2 e indo até 16, significa que subimos 14. Ou outra forma de calcular seria pegar o valor final de y e subtrair seu valor inicial de y, e terá 14. Qual é o valor do coeficiente angular aqui? O coeficiente angular é apenas a variação de y sobre a variação de x. Então, o coeficiente angular é a variação de y sobre a variação de x, que é a nossa variação de y, que é 14. E nossa variação de x é menos 7. Então, se quiser simplificar, 14 dividido por menos 7 é menos 2. Agora, o que eu quero mostrar é que poderia ter feito isso da forma inversa. Poderia ter feito desse ponto inicial e deste o ponto final, e teria obtido os valores negativos de cada um desses. Mas assim eles seriam eliminados e nós ainda obteríamos menos 2. Digamos que o ponto inicial era menos 3, 16. E digamos que nosso ponto final era o 4, 2. Nessa situação, qual seria a variação de x? A variação de x, se eu começar em menos 3 e for até 4, significa que subi 7, ou se preferir apenas calcular, faria 4 menos menos 3. 4 menos 3 negativo, mas é desnecessário dizer que subimos 7 apenas. E qual é a variação de y? Se começar em 16 e terminar em 2, significa que descemos 14, ou você poderia simplesmente dizer 2 menos 16, que resulta em menos 14. Descemos 14. Por isso, note que estes são apenas os negativos desses valores de quando trocamos. Mais uma vez, isto é igual a menos 2, e vamos visualizar. Vou desenhar um gráfico rapidamente para mostrar qual seria a aparência de um coeficiente angular descendente. Eu desenho os dois pontos. Este é o eixo x. Esse é o eixo y. Esse ponto aqui
4, 2. Vou representá-lo no gráfico. Iremos até o fim em direção ao 16. Vou deixar um espaço livre aqui. 1, 2, 3, 4. É 4, 1, 2. 4, 2, está bem aqui. Assim tem o ponto menos 3, 16. Tem menos 1, menos 2, menos 3 e tem que chegar até 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Isto é menos 3, 16. Assim, a reta que passa entre eles vai se parecer mais ou menos com isso. Eu vou tentar ao máximo desenhar uma reta relativamente reta. Essa reta vai seguir em frente. E note que este coeficiente é descendente. Conforme você aumenta um valor em x, a reta desce. Está saindo do lado superior esquerdo para o lado inferior direito. Conforme x fica maior, y fica menor. É essa a aparência de uma reta de coeficiente angular descendente. E só para visualizar nossa variação em x e nossa variação em y, com o que lidamos aqui, quando começamos em 4 e terminamos em... ou quando terminamos em 4, 2 e terminamos em menos 3, 16, que é o mesmo que começar aqui e terminar aqui, é falar que a variação de x era menos 7, tivemos que retroceder, tivemos que nos deslocar para a esquerda em 7, por isso era menos 7. E então tivemos que nos mover na direção de y e na direção de y em 14, por isso que nossa elevação foi positiva. Assim foi 14 sobre menos 7, ou menos 2. Quando fizemos da maneira inversa, começamos nesse ponto e terminamos nesse ponto. Começamos em menos 3, 16 e terminamos nesse ponto. Assim, nessa situação, a distância foi 7. Agora tem que descer na direção de y, uma vez que trocamos o ponto inicial pelo ponto final. Tivemos que descer até menos 14. Nossa distância é 7 e nossa elevação menos 14. De qualquer forma, chegamos ao mesmo coeficiente angular.